O pastor Ayrton é pastor da Igreja Cristã de Confissão Reformada aqui em Taguatinga, casado com Josi, pai de Arthur, e com o Alex. Eu acho que eles combinaram, eles são irmãos, né? A esposa está grávida, mas já sabe que é o Davi. O Davi está vindo aí. Eu falei para ele, olha, o Alex, né, vai ter 2 filhos, né? Então, está na frente. O reverendo Ayrton é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, Universidade Luterana também, mestrado em exegese do Antigo Testamento pelo Mackenzie, conselheiro certificado pela ABCD e Nutra, e tem 5 livros publicados. Primeiro livro, Mito e História da Criação. O Amor de Deus, segundo livro, Derramado em Nossos Corações. Terceiro, Certeza de Salvação. Quarto, Discernindo Dons Espirituais. E quinto, Não Andeis Ansiosos. Todos os livros do reverendo Williams. Então vamos receber o reverendo Williams, nos orar por ele, pedir para os irmãos colocarem quadro aqui atrás, que vai estar usando o quadro. O reverendo Williams vai trazer hoje a meditação, uma palestra de 1 hora sobre o cristão e o suicídio, respondendo à pergunta: pode o cristão ser salvo se suicidando? Então, quando alguém se suicida, é cristão, ele pode ser salvo? Essa é a pergunta que o reverendo Williams vai estar respondendo, e logo após teremos 15 minutos para perguntas e respostas, não mais do que isso, né? Então, assim, vocês possam receber com oração e com o coração aberto. Vamos orar, reverendo Williams. Pai, obrigado pelo Williams, pelo esforço que ele tem tido ao longo dos anos, Pai, de estudar a Tua Palavra, de preparar pessoas. Que o Senhor abençoe o Teu Filho neste tema, que a Tua graça esteja sobre ele, que ele seja porta-voz do Senhor. Nós oramos por ele e pela Tua igreja. O Senhor abre o nosso coração para entender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Bom, paz a todos. Deixa eu ver como é que isso aqui funciona. Eu não estou aprendendo a usar esse negócio. Porque isso aqui é diferente, entendeu? É assim. Okay. É um prazer estar com vocês mais uma vez. É o meu terceiro contato, né, com a igreja. A primeira, ainda lá no templo antigo, né? Depois tivemos o acampamento. Vocês também, passamos um dia todo falando sobre o uso da Escritura. E agora, esse assunto muito legal que me deram para falar. Quando o pastor Elias ligou, eu disse: que bom, né? Eu espero que os outros assuntos sejam assim também. Eu fui olhar os outros assuntos e disse: puxa, isso está com o cara da faculdade que eu presido lá, a CELI. Quando tem algum assunto polêmico que alguém corre o risco de apanhar, eu disse: olha, dá para ir falar sobre esse assunto. Então, eu achei muito bom, disse: que joia. O melhor de tudo é ter que responder a pergunta. Né? O crente que suicida vai para o céu. Eu disse: olha, que bacana esse assunto que me deram. Mas eu, na verdade, sou grato a Deus. Digamos que eu gosto desses desafios de falar sobre algumas questões, porque elas, primeiro, me obrigam a pensar melhor sobre o que eu acredito. Há muitas coisas que eu acho que, como todos nós acreditamos, mas nunca paramos para fundamentar bem o que acreditamos. Até brinquei com o pessoal esses dias, eu disse: olha, vai ser difícil, porque se você perguntar para mim, eu consigo dar uma resposta em 5 minutos a isso aí, me deram 1 hora para falar ainda. Então significa que eu tenho que fundamentar melhor, né, aquilo que eu realmente creio, porque a minha resposta seria apenas o que eu creio. E esse tempo a gente tem para pensar por que crer. Porque cremos, ou pelo menos eu creio, da maneira que eu creio. Antes da gente começar propriamente, eu quero te fazer um convite. A nossa faculdade, ela tem uma área que tem se tornado uma referência não só aqui em Brasília, mas hoje no Brasil. Só para você ter ideia, nós temos agendado para esse ano a vinda de um pastor da Igreja Batista de Portugal. Ele pediu para vir a Brasília para conhecer esse trabalho que está sendo feito aqui na área de aconselhamento bíblico. E ele conheceu o trabalho da nossa faculdade lá na conferência
da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, uma das associações da qual eu sou certificado. E lá ele ouviu falar desse trabalho que estava acontecendo aqui em Brasília, a maneira como nós estamos trabalhando com isso. E ele chegou para mim e disse: pastor, eu posso ficar uma semana para ver como é que vocês estão trabalhando com isso lá. Então, realmente nós temos nos tornado hoje uma referência dentro do próprio movimento de aconselhamento bíblico, pelo trabalho que está sendo desenvolvido na faculdade. E amanhã nós estamos recebendo o pastor Alexandre Mendes. O Alexandre é conhecido como Sacha. Aí o pessoal da faculdade não vale nada, o Alex, a primeira vez que ele veio aqui, o Alex já apelidou de filho da Xuxa. E aí o Sacha está chegando amanhã. O Sacha, ele é formado em teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, fez o mestrado dele em aconselhamento bíblico no Master College, que é a Universidade da Igreja de John MacArthur, e está terminando o doutorado dele no Southeastern, um seminário batista nos Estados Unidos, na área de pregação. O Sacha tem agora 2 livros publicados com o David Merck, que é outro conselheiro bíblico, sobre o namoro que Deus sempre quis. Então saiu o primeiro, o pessoal já conhece o primeiro, teve uma boa vendagem esse livro, e agora saiu o 2º volume desse assunto. Mas o Sacha vem amanhã para falar sobre a semana toda, ele vai falar sobre os princípios e os procedimentos no aconselhamento bíblico. Como é que a gente identifica os problemas que as pessoas trazem ao aconselhamento, e como nós procedemos à abordagem de vários assuntos. Então ele vai mostrar a abordagem sobre problema de depressão, ira, comunicação, sexualidade. Então durante a semana ele vai dar um roteiro desse processo do aconselhamento bíblico. Então eu costumo dizer que esse curso dele é uma bela introdução ao que é o aconselhamento bíblico. Então, caso você queira participar, é aberto, na verdade é um módulo da nossa pós-graduação, esse assunto que ele vem tratar, mas é aberto aos que quiserem participar. Primeiro, para conhecer; segundo, para se inteirar do procedimento do aconselhamento bíblico, e quem sabe futuramente até vir fazer a pós-graduação nessa área, caso tenha interesse. Esse curso tem um custo de R$ 135 a semana toda, segunda a sexta à noite, sábado, de 8 a meio-dia. Quando vai um grupo, tipo 5 pessoas, então esse valor cai para R$ 100 por pessoa. Então, caso a igreja queira ir, alguns irmãos queiram ir, tem esse desconto para grupo. Joia? Muito bem. Agora, tendo feito esse merchan, vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor ajuda nesse assunto. Senhor, nos colocamos diante de um assunto bem complexo. Queremos admitir, eu pastoralmente quero admitir, que não há uma resposta tão simples. E o que nós pedimos ao Senhor é que Tu nos dês a condição de discernirmos as respostas possíveis. E o Senhor possa nos orientar não somente a compreensão, mas a uma prática de amor com aqueles que lutam com essa tendência, com essa forma de reagir, e que ainda podem ser ajudados. E que o Senhor também nos ajude a termos amor com aqueles que sofreram alguma perda nesse sentido. Então pedimos que o Senhor nos envie Teu Espírito, para que a nossa mente seja esclarecida dentro daquilo que for possível, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Suicídio. Pode um crente perder a salvação? Eu acho que a primeira vez que eu me deparei com esse assunto tem mais de 15 anos atrás. Quem me trouxe essa bomba foi o Alex, foi o pastor Alex, meu irmão. Ele era pastor de uma igreja batista lá em Fortaleza. E um dia ele me ligou
com essa questão. Porque havia uma senhora na igreja que vinha lutando há muitos meses com um câncer daqueles terríveis. São dores terríveis. Eu não lembro qual é o tipo de câncer. O dela era o mesmo que a esposa de Jerry Bridges. Jerry Bridges escreveu um livro chamado Confiando em Deus Mesmo Quando a Vida Nos Golpeia, Aflige e Fere. E a esposa dele teve um câncer desse tipo, que é daquele que você sofre muito. As dores são intensas. E aí você coloca a morfina lá e não faz mais efeito, não faz nem cosquinha. E uma noite essa mulher teve uma crise dessas muito difíceis e ela saiu do quarto desesperada com muita dor e se jogou num poço que tinha no quintal da casa dela. Uma irmã que tinha uma vida toda de testemunho cristão e aí de repente ela se suicida. Aí Alex me traz essa questão e me liga: rapaz, e agora? O que a gente diz? Perdeu a salvação ou não perdeu a salvação? Foi para o céu ou foi para o inferno? E esse é um assunto polêmico. Se você conversar nas igrejas, e mesmo entre teólogos, não é um assunto fácil de responder. Uma das razões por que não é fácil é porque as vertentes dessa resposta são complexas. Quer dizer, essa resposta ela depende de um monte de coisinhas antes que você deve ter respondido. Se você não respondeu antes, a tua resposta final ela pode ser leviana. Por quê? Porque você não parou para examinar as questões anteriores. Por exemplo, uma delas, o que é suicídio, afinal de contas? Há muitas maneiras de conceituar isso. Se você pegar a sociologia, a própria sociologia definiu o suicídio. A obra do Emile Durkheim, ele vai distinguir, a gente vai falar um pouquinho do conceito dele aqui. Se você pegar a psicologia, dependendo da escola psicológica, tem uma outra definição. Então, essas definições são chaves para a gente poder entender o que a gente vai responder no final. Um outro problema sério é: todo suicídio é igual ou ele é da mesma natureza? Também isso não é uma questão fácil de responder. Há os que dizem que sim, há os que dizem que não, e os que dizem que não. Aí se divide, né, o debate, tem suicídio desse tipo, daquele outro tipo, e depende do que a gente vai responder aqui. E, associada a essa questão da natureza, as causas do suicídio. Por que alguém decide tirar a própria vida? E essa decisão sempre é errada. Todo suicídio é errado. Então, os debates são extensos sobre esse assunto. E aí a gente tem que tentar responder essas questões primeiro, para poder responder a questão se um crente, ao suicidar-se, ele perde a salvação. Ou se um crente, ao suicidar-se, vai para o inferno. Para a gente começar então, a minha questão é: o que é suicídio? Como eu disse a vocês, há muitas formulações complexas desse assunto. Nesse tempo que eu pude examinar algumas questões, eu disse: rapaz, há uma confusão muito grande nas definições entre o que é o suicídio e o que motiva o suicídio. Eles se misturam nas definições. É por isso que as definições são complexas. Mas se você pegar todas as definições, eles têm um ponto em comum. Suicídio simplesmente significa o ato de tirar a própria vida, nada mais do que isso. Qualquer ato que você pratique para tirar a vida, entenda, eu não estou agora dizendo contra a vida, porque a gente vai ter que discutir isso dentro da natureza. Tirar a vida pode ser algo contra a vida ou a favor da vida, depende das definições. Então, partindo daqui, a gente vai entender, e eu vou trabalhar com esse conceito simples: o suicídio é apenas um ato de tirar a própria vida. O que passar disso são discussões em torno das razões, motivações, contextos que levam alguém
a prática do suicídio. E se eu parto dessa definição simples, que o suicídio é tirar a própria vida, eu tenho pelo menos 3 situações na Bíblia muito concretas sobre isso. Juízes, peguem a sua Bíblia, por favor. Capítulo 16, versículo 28 a 31. Nós temos o famoso caso de Sansão. Diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Depois a gente vai voltar a essa questão aqui. Eu quero apenas mostrar para você que isso aqui é um ato de suicídio. Ele tinha clareza de que o ato dele significaria a morte dele. E ainda que haja uma motivação pecaminosa na fala, a vingança pelo mal que eles fizeram, não foi assim que Deus entendeu e o próprio Israel. Tanto é que ele foi sepultado na terra dos seus pais, da sua família, o que não aconteceria se isso fosse tomado como pecado. O suicídio em Israel expõe a família à vergonha e colocaria você sepultado fora da sua família. Não foi o que aconteceu com ele. Então a gente começa a entender que algumas questões aí. 1 Samuel 31, nós temos um outro caso de suicídio, cuja natureza é diferente. Versículo 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Ele se matou. Isso é suicídio. A motivação dele não foi vista como correta em Israel. Isso significava que ninguém entendeu isso como algo da vontade de Deus. Então depois a gente vai ter que voltar. Um outro texto também bem famoso de suicídio, de Mateus 27, versículos 3 a 10. Mateus 27, 3 a 10. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E aí vem a fundamentação bíblica que Mateus mostra nas profecias sobre isso. Outro suicídio. Também temos uma descrição do problema do remorso. Pois bem, então, se eu partir da ideia que o suicídio é o ato de tirar a própria vida, eu tenho algumas
questões bíblicas de fato para pensar. A Bíblia, ainda que ela não me responda diretamente sobre esse assunto, ela me conta algumas histórias das quais eu posso compreender esse assunto. Ok? Então, nesse sentido, há um consenso que confere com aquilo que nós estamos examinando na Bíblia. Quando a gente trata de suicídio, nós não estamos falando de uma mesma coisa sempre. Suicídio possui naturezas diferentes. Isso você vai encontrar dentro da teologia mesmo, né? Se você pegar os livros de ética cristã que tratam desses assuntos, como o do Norman Geisler, que vai servir como uma base de algumas reflexões aqui. Se você pegar as obras de filosofia, na filosofia é até mais complicado, porque os filósofos, Arthur Schopenhauer, por exemplo, ele tinha o suicídio até como uma coisa louvável. Os estoicos também tinham uma visão meio positiva do suicídio. E outros, como Platão, como o próprio Sócrates, Aristóteles, eles tinham uma visão de que a coisa não era sempre louvável. Então, na própria filosofia você tem a discussão de que há categorias do suicídio. Na sociologia também, o Emile Durkheim é o principal cara que pensou sobre esse assunto. Ele vai categorizar coisas, a gente vai ver as categorizações dele como exemplo para a gente discutir o problema bíblico. A própria psicologia também fala nessa perspectiva da categorização, e as áreas de ciências afins, que lidam com a saúde mental e tal, também vão entender que você não pode falar de suicídio sempre numa perspectiva. Que você precisa distinguir o ato do suicídio. E assim, para todas as áreas, incluindo a teologia, isso aqui é importante para a gente. Nós não podemos categorizar o suicídio sempre de uma única forma. Porque isso também não retrataria o que a própria Bíblia ensina. De acordo, então, com essa discussão, quais seriam essas áreas ou naturezas, melhor dizendo, do suicídio? O Durkheim, para mim, é uma referência para a gente poder discutir o que está de errado na visão secularista ou humanista. Por exemplo, o Durkheim diz que existem 3 tipos de suicídio. Primeiro, suicídio egoísta. É muito crente idiota, concordo. Segundo, suicídio altruísta. Concordo. E o terceiro, suicídio anômico. O problema é que não dá para a gente fechar com as definições do Durkheim sobre esses suicídios. Porque, por exemplo, o que ele pensa sobre suicídio egoísta não é a mesma coisa que nós entendemos basicamente como suicídio egoísta. Só para eu me orientar, não tem um relógio aqui perto que eu vejo. Eu sou teu relógio. Você é ok, obrigado. Tá, joia. Por exemplo, o que o Durkheim quer dizer com suicídio egoísta? Ele diz que, na verdade, o ego individual se afirma demasiadamente sobre o ego social. E, nesse sentido, quando eu não encontro sentido da vida ou na vida que eu tenho, eu me mato. Porque o meu ego individual é muito maior do que a coletividade que eu estou vivendo. É que a gente vê muito por aí. Só que, biblicamente, não vai ser esse o conceito de um suicídio egoísta. Nós vamos definir também o suicídio biblicamente. Uma das naturezas dele é o egoísta, mas não é isso que o Durkheim está falando. Quando ele fala do suicídio altruísta, a gente vai dizer... João, obrigado. A gente vai dizer também eu fico feliz quando é 40 minutos só a ideia, porque quando eu levanto uma plaquinha para ele, porque eu estava vendo o seminário pregando famigerado sermão de prova de seminário, eu estava lá empolgado, falando sobre a vida no espírito e tal. Tinha uns colegas meus que eram palhaços, que eram conhecidos pela palhaçada. E eles ficavam sentados assim, no segundo banco, e eu pregando e eles fazendo assim. E eu olhando para eles, eu disse, rapaz, esses caras estão aprontando algo. Depois de algum tempo de sermão, eles levantaram uma plaquinha assim, só eu conseguia ver porque estava no segundo banco. E daí? Então, quando é só quando leva assim 40 minutos, não é o e daí. Então,
a visão de suicídio altruísta a gente também vai encontrar na discussão bíblica. Mas observe que, para o que suicídio altruísta significa que o indivíduo procura se desembaraçar de uma vida insuportável. Então é como um ato heróico contra uma vida insuportável que ele tem. É diferente do egoísta. O egoísta é porque ele olha para a vida, essa sociedade que construiu, não tem sentido para tirar a vida. Pronto. Agora, o altruísta não. Cara, minha vida está insuportável, perdi meu emprego, meu casamento acabou, eu tive alguma frustração, eu vou lá e acabo com a minha vida. Então, o Carré chama isso de altruísta. A gente vai ver que biblicamente não dá para definir assim. E o outro que ele cria, que eu acho complicado, porque para mim ele entra na categoria do suicídio egoísta, ou, melhor, dentro da própria categoria dele, para mim seria apenas uma extensão do altruísmo, que ele chama de suicídio anômico. Nesse suicídio, o indivíduo se desespera diante de uma anomia social. Lembra da época do plano Collor? Aquilo seria chamado por Durkheim de uma anomia social. E foram muitas pessoas que se mataram logo após ele ter confiscado o dinheiro do pessoal. Eu era funcionário do Banco do Brasil nessa época. Eu lembro do desespero na segunda-feira, quando saiu a notícia. Olha, foi um dia difícil no banco. Como o pessoal do banco já tinha experiência com algumas coisas, eu era um novato, na quinta-feira, quando ele mandou fechar o expediente, os bancos não abriram na quinta-feira. Eu cheguei no banco, o pessoal disse assim, está vindo alguma coisa por aí, quem tiver dinheiro em conta, retira. Eu não tinha muito dinheiro em conta, eu tinha para pagar o primeiro aluguel da casa do Guará. Era tudo que eu tinha. Eu fui lá e tirei. Mas na segunda-feira, quando veio o confisco da coisa mesmo, aí nós vimos que ele chama de anomia. Agora, o suicídio anômico realmente existe? Ou ele é apenas filho do que ele chamaria de altruísta e, biblicamente, nós chamaríamos do egoísmo do coração humano? A gente vai ver essa... Então, ainda que o Durkheim tenha proposto isso, quando eu olho para a Bíblia, não bate. Na Bíblia eu só consigo detectar, e os estudiosos de ética cristã conseguem também detectar, na verdade, deixa eu corrigir a frase, não é que eu detecto e eles também. Eles detectam e eu consigo ver também. Porque, na verdade, eu estou de lá para cá, eu estou estudando o que eles estão falando e consigo enxergar o que eles estão dizendo. Nós podemos definir apenas dois tipos de suicídio na Bíblia. O que nós chamaríamos então de suicídio egoísta. Esse suicídio ele é praticado para si mesmo, ou seja, ele tem a intenção de alguma forma apenas me preservar de algo, e o que eu quero preservar está motivado por pecados do meu coração. Por que eu estou querendo fugir de determinada situação? E encontro no suicídio essa resposta. Porque eu quero, na verdade, preservar algo dentro de mim que são meus pecados. Lembra no caso de Saul que a gente acabou de ler? Por que ele queria se matar? Na verdade, ele queria que o outro matasse. Aí o cara não quis fazer, então ele foi lá e se matou. O que está por trás disso? Que era para eles não, os seus inimigos não, tirar com a cara dele. Não desonrar o nome dele. É a imagem pessoal. Egoísmo. Depois a gente vai entrar ainda que indiretamente sobre as causas do suicídio. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, porque isso tem a ver com a área do aconselhamento bíblico, quando a gente está lidando com pessoas com tendência a suicida. Eu já tive que lidar com um caso desse, dentro de um casamento que estava mal, muito mal. E foi 1 ano e meio de tratamento desse casal. Eu acho o acompanhamento mais extenso que eu fiz com o casal. E aí, no dia, o marido tentou se matar. Literalmente, ele preparou a forca lá, tudo, né? O cara é bombeiro, então você imagina, sabe preparar a coisa. Até tentou, mas não deu certo.
ele decidiu se salvar no momento final. E aí eu tive que trabalhar com ele essas questões, então a gente tem que entender o que está por trás das causas, geralmente, daquela atitude. É uma coisa mais extensa. A gente vai entrar indiretamente em algumas questões, tá, dessa causa. Então, suicídio egoísta, ele é praticado para si mesmo. Mas a Bíblia também me fala do suicídio altruísta, que ele é praticado para salvar outras vidas. Ainda que o entendimento de Sansão tenha sido egoísta, o ato dele não foi tomado como egoísmo, porque na verdade provocou libertação em Israel. A morte dele significou a libertação do jugo opressor dos filisteus naquele período. E a gente vai ver outras passagens da Bíblia que o próprio Senhor Jesus vai dizer que a maior prova de amor de alguém para com o outro é dar a sua própria vida. Bom, então, nós temos uma descrição do suicídio altruísta. E, biblicamente é possível. Agora, vamos examinar cada um deles. Vamos examinar o que está de errado com o suicídio egoísta. E aqui eu vou ter que ser bem rápido. Aí, se a nossa tiver pergunta... É moralmente certo eu tirar a minha própria vida por causa dos meus próprios interesses? Nós vamos dizer não. Há pelo menos 5 considerações que eu acho importante a gente fazer aqui. Primeiro, quando eu penso que eu posso tirar a minha vida por causa dos meus interesses, eu perdi totalmente de vista o propósito da vida. Essa pessoa está agindo como alguém que foi influenciada por uma filosofia evolucionista. E esse é um grande problema que todo ser humano tem vivido ultimamente. A cosmovisão, e aqui eu vou tentar ser rápido aqui. E por que eu estou dizendo para você que vou ter que ser rápido? Pelo seguinte, hoje de manhã eu deixei o discipulado da minha igreja, mas eu estou há mais de um ano com a minha igreja examinando a primeira lição do nosso programa de discipulado, Propósito da Vida. Olhando os Gênesis 1 e 2. Nós estamos há um ano examinando esse assunto. Propósito da vida é Deus glorificado. E o que significa Deus glorificado? Nós estamos examinando isso em várias áreas. Por meio dos mandatos da criação. O pastor Alex esteve aqui e escreveu um livro sobre esse assunto. As dimensões dos relacionamentos humanos, que é sobre os mandatos da criação. Então eu estou examinando com calma cada mandato com eles. Mandato cultural, social e espiritual. Isso tudo está ligado à nossa cosmovisão. Nós temos a cosmovisão criacionista, que alguns insistem em dizer que isso aqui é conceito religioso, é religião. E o evolucionista, que querem dizer que isso aqui é ciência. Evolucionista. Porque eles não sabem que, do ponto de vista prático, se ciência for aquilo que Augusto Comte definiu, o positivismo científico, nenhum dos dois é científico. Nenhum dos dois. Porque nada pode ser provado nessa área em laboratório. Até as datações evolucionistas são totalmente questionáveis. Porque elas dependem de uma coisa que um dos pais da ciência moderna, chamado Karl Popper, definiu. Karl Popper disse, olha, toda ciência é construída primeiro por meio de pressupostos. Ninguém analisa nada cientificamente sem antes ter algo que acredite. Ele carrega algo que acredita, e o que ele acredita define a maneira como ele vai analisar o que ele chama de científico. Então observe, a evolução, só para você entender, a evolução diz que a vida veio do quê? Da água. Alguma prova disso? Você consegue colocar um tanto de água numa vasilha hermeticamente fechada, e depois de um tempo você vai lá e tem vida?
continua tendo água. Então essa história de que água é vida não é verdade. A água é água, já dizia o Adalto Lourenço, ó. Água é água. Então de onde que vem essa história de que a água trouxe a vida? Bom, filosofia grega. Você vai lá no período pré-socrático, os caras estavam discutindo de onde vinha a vida. Um disse da água, outro disse da terra, outro disse do fogo, outro disse do ar. E aí juntavam um e formavam aquela dupla de irmãos. É quem não assistiu o desenho animado da década de 80 não sabe o que eu estou falando. Super gêmeos, ativar, entendeu? Na verdade, a evolução nasce de um pressuposto. Da mesma forma que a criação. Há um Deus que criou todas as coisas. Bom, agora cada um vai construir sua arquitetura científica. E aí a gente tem que ver o que é mais plausível. Então, hoje, por exemplo, o chamado design intelligent tem ganhado um espaço enorme no mundo todo. Só para você entender, no Brasil ele é representado pelo Dr. Marcus Ebelin. É o principal nome hoje do design inteligente do Brasil. O Marcus Ebelin ele é nada mais, nada menos que um pós-doutor da Unicamp, que chefia um departamento lá, que eu nem sei o nome do negócio, e tem uma lei na área biológica, no mundo todo, que é conhecida como a Lei de Ebelin. No mundo todo. Foi ele que descobriu o processo, ele é um brasileiro. E o cara é criacionista. Então vejam, esse debate do científico não é tão simples também. A gente tem que ver o que é a plausibilidade. Muito bem. Legal. Então, dentro dessa visão, nós vivemos uma coisa meio esquizofrênica. As pessoas dizem, olha, eu creio em Deus, mas elas assumem uma visão evolucionista da vida. No evolucionismo você tem acaso, ou seja, a vida surge do acaso. Logo, se é do acaso, não tem propósito. Não tendo propósito, significa que não tem planejamento, ou o inverso aqui no caso, que eu inverti, e, consequentemente, não há sentido. O que não foi criado não pode ter sentido. Você pode dar sentido, mas o que não é criado não tem sentido. Então, quando as pessoas decidem tirar a vida, por exemplo, ela não entendeu o propósito da vida. Por quê? Ela entendeu que a vida, na verdade, não faz sentido e o sentido que ela deu para a vida dela não conferiu. Ela se frustrou com o sentido que ela carregou. Agora, quando eu vou para a criação, eu descubro que existe um planejamento, porque tudo que é criado é planejado. O planejamento tem um propósito. Esse propósito cumpre um sentido e eu encontro esse sentido no manual do fabricante. Para a gente está muito claro que o manual, nesse caso, é a Bíblia. O que criou, nos deixou o manual para entendermos. E aí, quando eu examino a Bíblia, eu me deparo com a questão de ter sido criada a imagem de Deus. E a Imago Dei, como nós chamamos na teologia, ela me dá o sentido da vida. Eu fui criado para refletir Deus sobre o mundo criado. Antes da queda, Adão e Eva refletiam a imagem do seu Criador no mundo criado. No mandato cultural, ou seja, o que eles produzissem no habitat humano, na verdade não refletiria a eles, mas a imagem do seu Deus. Mandato social, o relacionamento que eles construiriam refletiria a imagem de Deus. Os relacionamentos refletiriam. A espiritualidade deles refletiria o próprio Deus. Após o pecado, o homem toma para si a imagem de Deus, como se fosse dele, do homem, e não de Deus. Você compreende a frase? Nós fomos feitos à imagem de Deus. Isso aqui no hebraico é um construto que indica a posse de. A imagem não é minha.
Deus comunicou uma imagem a mim que é dele. Eu, na verdade, sou o que por natureza? Apenas barro. Deus pegou lá, fez do homem do barro. Pronto, estava ali um boneco de barro. Isso é o que eu sou. Nada. Aí ele pegou e soprou a imagem dele em mim. De quem é a imagem? Dele. Só que aí o pecado faz com que eu inverta esse significado e eu passe a ver a vida à luz da minha imagem, que agora eu acho que é minha, eu sou um usurpador da imagem de Deus. E aí quando eu me frustro nos propósitos que eu, como novo Deus, me dou, então uma consequência natural seria o suicídio. Ou seja, o suicídio ele peca por ofender o propósito da vida ao usurpar a glória de Deus na nossa vida. Então eu não posso justificar o pecado quando o pecado do suicídio, uma vez que ele é praticado por interesse pessoal. O segundo problema, eu vou andar um pouquinho mais rápido, é o conceito de propriedade. Você já viu, está muito na moda o discurso abortista que diz meu corpo, minhas regras. Ora, algo só pode ser seu se você tiver feito uma de duas coisas. Ou você criou, ou você comprou. Eu me lembro de um irmão que fazia show de fantoche nas igrejas, contando história para as crianças, que era o Maurão. Conheceu o Maurão? Ele ficou conhecido no Brasil todo, ele era muito bom. E o pessoal contando, um amigo meu disse que ele foi na igreja dele lá em Manaus fazer um trabalho com crianças, e aí ele fez um boneco do Russell Shedd. Deve ter ficado ótimo. Aí disse que ele está lá fazendo uma brincadeira com a igreja, instruindo, que ele educava com os fantoches, né? Aí disse que o irmão chega assim, Doutor Shedd, a televisão é do diabo? Aí o boneco Shedd responde, se ele pagou todas as prestações, é. Entendeu? É para você entender, algo só pode ser seu se você criou ou comprou. E é interessante que a Bíblia diz que Deus criou a vida e Ele também comprou. Mas como é que a vida pode ser minha? É um contrassenso. Então não são, a ideia não é meu corpo, minhas regras. Essa fundamentação abortista ela é uma afronta a Deus. Agora, é a mesma mentalidade que está por trás do suicídio egoísta. A vida é minha. Eu faço o que eu quiser. Então nós temos um sério problema que a gente pode poder explorar um pouco mais. Terceiro problema, esse aqui é o mais problemático com a psicologia. Amor próprio exacerbado. É o que é identificado no suicídio egoísta. Versus rejeição ao sofrimento. A psicologia tem tentado caracterizar como causa de suicídio a chamada doutrina da autoestima baixa. A pessoa tem algum complexo de inferioridade e tal, ela vai lá e se mata porque não tem autoestima baixa. Isso não bate com o que a Bíblia ensina. Perceba, aqui é o campo da interpretação mesmo. Você só sabe o que é verdade quando você define quem é que vai definir para você a interpretação correta. Nós temos um fenômeno, o cara se matou. Então vamos pegar um caso para você entender. Teve um caso aqui em Taguatinga, de um garoto que se matou aqui no Taguatinga Shopping. Uns 2 ou 3 anos atrás, não lembro direito. Então, psicólogos que faziam um curso de pós-graduação com a gente, nós debatemos esse assunto com eles lá. Disseram, olha, nós explicaríamos isso como autoestima baixa. Mas a Bíblia diz que não há quem não se ame. Não há quem não se ame. Declaração bíblica. O pessoal tenta distorcer as palavras de Jesus criando um terceiro mandamento. Senhor, qual é o grande mandamento? Primeiro, amarás o Senhor teu Deus. Segundo, amarás o teu próximo. Terceiro, como a ti mesmo. Mas não é que o próprio Jesus disse, são 2 mandamentos. Ele não disse que tinha 3 naquela frase. O primeiro e o segundo, e tem o terceiro. Aí o pessoal tem que dizer, o terceiro mandamento. Como você amará a Deus se você não ama a você mesmo?
Como você amará o seu próximo se você não ama você mesmo? Só que a declaração de Jesus parte do conceito de que você se ama. E esse é o problema de você amar a Deus. Porque você se ama, você não pode amar a Deus. Porque Deus é chato. Ele sempre vai bater de frente contra aquilo que seu coração quer. Os desejos pecaminosos do seu coração, Deus vai bater de frente. Então eu não consigo amar esse Deus porque ele bate de frente com o que eu naturalmente quero. E também não posso amar o meu próximo, não é porque eu não me amo, é porque o meu próximo também é chato. Ele também vai interferir no que eu quero. É aquela coisa, enquanto a gente tiver afinidade, né? Beleza, mas faz o teu amigo bater de frente com você para você ver quanto que você o ama. Então Jesus parte da ideia, você na verdade se ama. E esse é o problema. Tanto é que o chamado de Jesus nunca é para a gente se exaltar, você está precisando melhorar a tua autoestima. Não, você tem que se humilhar. Você tem que se humilhar. Aí você vai começar a compreender o reino de Deus. Eu falei para o pastor Paulo Tavares, esses dias eu estive lá na casa dele passando de férias. Aí ele inventou de nos levar na praia lá. Aí para não ter que bater e voltar, uma irmã da igreja ofereceu uma casa para a gente ir. E aí quando eu cheguei lá, eu falei para ele, Paulo, pelo amor de Deus, na próxima vez que você me convidar para vir numa tapera dessa aqui, não me convida mais não, cara. Ele falou, pensei, não, se Deus quer me humilhar, você pode me convidar. É que a casa era num condomínio de luxo. Eu preciso ser humilhado mesmo. Brincadeira à parte, na verdade a visão bíblica desse rapaz, por exemplo, que eu estava falando do Tabatinho, por que ele se matou? Os dados concretos foram, ele era homossexual. E aí cai numa estatística terrível que a gente sabe sobre os que são homossexuais, o índice de suicídio entre eles é muito alto, a mídia não mostra isso. Mas você pode estudar todos os dados sobre suicídio entre homossexuais, é muito alto. Não bastasse o fato dele ser homossexual, e isso naturalmente já trazia a ele um problema, o namorado dele tinha terminado com ele. E aí foi quando ele foi para o Taguatinga e se matou. Autoestima baixa ou autoestima elevada? Biblicamente, autoestima elevada. O que ele na verdade estava dizendo? Cara, como é que esse cara termina comigo? Eu sou um cara tão bom. Poxa vida, olha quanto eu amo e ele não valorizou. Bom partido. Um bom partido que eu sou, esse cara. A vida também não está sendo muito boa comigo, eu mereço mais. Isso é autoestima baixa ou autoestima elevada? Ele foi e se matou. Esse vai ser o ponto de discórdia entre o aconselhamento bíblico e a psicologia. E por trás do amor exacerbado, o problema da rejeição ao sofrimento. Eu não entendo que o sofrimento cumpre um papel na minha vida. É da parte de Deus. O sofrimento é uma bênção que vem da parte de Deus para a vida da gente. Como não dá para explorar? Leia o livro do Sproul, chamado Surpreendido pelo Sofrimento. Ou o livro Sofrimento, do C.S. Lewis. Ou A Anatomia de uma Dor, de C.S. Lewis também. Um quarto problema com o suicídio egoísta é a irracionalidade paradoxal. Aqui o Geisler coloca isso de uma forma bem interessante, diz assim, como pode a melhor coisa para si mesmo ser o ato final contra si mesmo? Se você parar para pensar sobre o ato do suicídio, ele é um paradoxo irracional. Então eu vou tirar a vida porque essa é a melhor coisa que eu faço para mim mesmo. Como é que é a melhor coisa que eu posso fazer para mim mesmo? É aquilo que me destrói. Você está entendendo a irracionalidade? E o quinto ponto para a gente pensar o pecado do suicídio egoísta é o mandamento que diz: não matarás. Se eu não posso tirar a vida de alguém por um motivo torpe, eu preciso frisar essa frase, porque a palavra hebraica não significa não matar, mas é tirar a vida de alguém por um motivo fútil. Tá? Porque logo em seguida você vai ver Deus mandando matar. Aí muito crente fica com a crítica. Como é que pode? Deus disse, não matarás, agora ele manda matar. É porque as palavras hebraicas são diferentes. No mandamento é uma palavra que refere à questão fútil. Mas se eu não posso tirar a vida de alguém por um motivo fútil, eu também não posso tirar a minha vida por um motivo fútil. Ok? Então,
o suicídio egoísta não tem fundamento. Suicídio altruísta, que eu vou ser bem rápido. É certo que em algum caso, ou melhor dizendo, é certo em algum caso tirar a própria vida por amor à conservação de outras vidas? Depende. Aqui nós podemos responder duas coisas. Primeiro, nem todo suicídio altruísta ou sacrificial é justificável. Paulo, no 1 Coríntios 13, 3, quando ele diz, se eu der o meu corpo para ser queimado e tal, se eu não tiver amor, não adianta nada. Porque o que Paulo está discutindo ali? É que há pessoas que tiram a vida por causa do outro, dizendo que é para o outro, na verdade, apenas para gratificar alguma necessidade egoísta do coração. Motivo fútil. Só que está mascarado na ideia de, não, é por causa do outro. Não, nunca foi por causa do outro. Era para exaltar a mim mesmo. Ok? Uma outra questão é que o suicídio sacrificial em prol de um objeto não humano também é errado. Tem pessoas aí se matando pelo seu animalzinho, por exemplo. Porque, biblicamente, o valor da vida humana é superior a uma vida inferior. Os animais não carregam a imagem de Deus. As coisas inanimadas não carregam a imagem de Deus. Então, não é sacrifício. Depende. Agora, há uma forma de sacrifício, ou de suicídio sacrificial que é justificável. Realmente o favor da vida do outro. Quando a gente lê João 15, 13, pegue rapidamente, só para a gente ler e você entender esse ponto. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Nosso tempo corre, gostaria de dar alguns exemplos aqui, talvez nas perguntas eu dei esses exemplos. Romanos 5, 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Paulo não vê isso como algo ruim. Ele só acha difícil morrer pelo que não é justo. 1 João 3, 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É interessante que João aqui compara o ato sacrificial de Jesus com um suicídio. Porque foi ele que entregou a vida para morrer. Mas olha, isso aqui é um modelo para a gente também. Então, biblicamente, quando eu trato desse sacrifício que é pelo outro, por amor ao outro, de fato não há pecado biblicamente. E agora, para a gente responder aquela pergunta, a gente já tem que eliminar então o suicídio, que de fato é um suicídio. Ele não se encaixa na categoria de salvação ou não. É uma demonstração visível da salvação da pessoa. Aquele ato de morrer pelo outro, se nós temos isso na declaração de um crente, na boca de um crente, perfeito, não há problema com a salvação dele. O problema é lá atrás. É o suicídio egoísta. Tem salvação para quem tira a vida de forma egoísta? Nessa situação, há 4 respostas possíveis, segundo Miguel Nunes. Primeira resposta diz que todo aquele que comete suicídio sob qualquer circunstância vai direto para o inferno. Caso você não saiba, isso aqui é o ensinamento da Igreja Católica Romana. É por isso que tem muita gente que acha que qualquer forma de suicídio é lá para o inferno mesmo, não tem jeito. A Igreja Católica ela faz uma distinção teológica entre a gradação de pecados e ela inclui a gradação do suicídio naqueles pecados imperdoáveis. Tem muito crente que pensa como um católico romano sobre isso. É interessante que quando você estuda a ética cristã protestante, nenhum teólogo que estuda a ética cristã protestante defende o posicionamento católico. Eles vão brigar nos outros 3 pontos lá.
mas aqui não. Agora, quando você vai na igreja e pergunta para as pessoas, é engraçado que é o inverso. A maioria acha que vai para o inferno, porque ele não sabe também que isso é um posicionamento católico romano. E a maioria de nós, eu não porque eu vim de família evangélica, mas a maioria da igreja evangélica brasileira veio de onde? Da igreja católica. Então, sem você saber, às vezes você está carregando um conceito que você aprendeu lá atrás e que você nunca parou para examinar. Lembra que eu falei no início aqui? Que eu acho legal quando me convidam, porque eu sou obrigado a examinar o que eu creio, porque às vezes eu não parei para examinar. Ok, uma segunda posição seria que um cristão, de fato, convertido, nunca chega a cometer suicídio, porque Deus impediria. Ele pode até chegar ali na porta, Senhor não deixa ele pecar. Uma terceira resposta é que um cristão pode cometer suicídio, mas ele perderá a sua salvação. E uma última resposta é que um cristão pode cometer suicídio, sem que necessariamente perca a sua salvação. Então nós temos 4 respostas para a pergunta. Então a resposta que eu vou dar, ela depende da compreensão que eu carrego sobre a obra e a suficiência da salvação realizada por Cristo. E aí, nesse sentido, posso te indicar 2 livros para você poder reexaminar esse assunto, ou examinar, caso você não tenha feito. Um do John MacArthur, chamado Salvos, Sem Sombra de Dúvida. E um outro livro, que é o meu livro, Certeza de Salvação. Então, eu dependo muito de tudo aquilo que eu escrevi naquele livro sobre esse assunto, para poder formular um entendimento desse assunto. Então, agora o que eu vou colocar a vocês é a minha resposta. E as minhas críticas às outras questões. O meu posicionamento sobre esse assunto, ele se ancora em alguns pontos básicos da Bíblia. Primeiro, eu creio na depravação total do homem. Para mim não há nada em nenhum de nós que seja bom ou agradável aos olhos de Deus. Nós somos irremediavelmente perdidos quando olhamos para nós mesmos. Segundo, eu creio que o cristão regenerado ainda está sujeito a cometer qualquer pecado. O fato dele ter sido redimido não significa que ele está isento da prática do pecado. A gente consegue ver bem Paulo falando disso: olha, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero acabo fazendo. E aí eu preciso discordar do meu professor, e que foi meu colega de Mackenzie, porque eu dei aula um tempo no Mackenzie, o Dr. Augusto Nicodemos. O Augusto Nicodemos, nesse ponto, ele diz que Paulo não está falando do homem convertido, mas do homem ainda não convertido. Não faz sentido à luz do discurso de Paulo, que começa no capítulo 8, capítulo 5, termina no capítulo 8, e o próprio Augusto Nicodemos reconhece. Se você perguntar para ele, porque em sala de aula ele teve que falar isso conosco, mas quando ele vai dar essa palestra ele não fala isso. Mas questione quando você o ouvir. A maioria dos exegetas concorda com a sua interpretação? J.I. Parker não concorda. Não, Parker não concorda, MacArthur não concorda. O principal nome do estudo de Romanos hoje, que é o Cranfield, não concorda. A gente pode enumerar uma lista. E a resposta do Nicodemos vai ser assim: olha, aproximadamente 90% dos exegetas não concordam comigo. Ou seja, quando ele deu aula para a gente, assim, ó, eu sei que eu estou remando contra a maré. John Owen, um dos puritanos mais brilhantes que escreveu sobre o problema do pecado, ele diz: olha, é a luta do crente mesmo com o pecado. Ele é redimido, mas o pecado está lá. Leia o livro O Mal que Habita em Mim, de Chris Lundgren, e você vai entender: eu sou redimido, mas o pecado está lá, o miserável está lá. Então eu posso cometer ainda qualquer tipo de pecado. É óbvio que o que eu preciso nessa caminhada é da graça de Cristo que me salvou, para me fortalecer contra o pecado. Mas eu posso cometê-lo. Por isso nós somos ensinados biblicamente a examinarmos sempre a nossa vida. Paulo diz: quem julga que está de pé, veja que não caia. Então, eu creio que eu sou totalmente depravado. Você entendeu o que eu quero dizer com depravado? Ó. Ou seja, todo o meu ser corrompido, esse conceito da palavra depravado. Eu creio que o cristão regenerado está sujeito ainda a cometer pecados. Também creio que o cristão é capaz de tirar a vida de outra pessoa. Crente mata.
discute isso depois, há razões para eu matar. Eu já disse que que eu não tenho. Como eu tive que lidar com o pecado da ira na minha vida, eu nunca também tive interesse de ter uma arma de fogo. Mas eu não sou contra quem tem. Biblicamente, o próprio Senhor Jesus nos ensinou em Lucas 22 sobre esse assunto. Eu digo, se eu tivesse uma arma de fogo e um ladrão entrasse na minha casa, eu o mataria. Se eu tivesse a oportunidade, eu o mataria. E não estaria culpado aos olhos de Deus, porque o próprio Deus fala isso em Êxodo 23, que quando alguém entra na tua casa, põe em risco a tua família e você mata, aos olhos do Senhor você não pecou. Então há razões para que eu mate alguém. Agora, não há razão para que eu mate levianamente alguém. E eu estou dizendo que crentes são capazes de matar levianamente. Porque eles estão sujeitos ainda à luta do pecado. Às vezes dá doida no cara, fica irado, vai lá, mata o outro, e depois ele vê a besteira que ele fez. Olha, nós temos um caso típico, Davi. Alguém aqui duvida que Davi foi para o céu? Alguém acha que Davi se converteu depois de ter... porque na verdade ele é o mentor da morte do Urias. Alguém tem dúvida ou acha que ele se converteu depois disso? Não, Davi era um homem convertido antes, no momento de loucura dele. Não só adulterou com a Batseba, como tramou toda a morte do Urias. Com requinte de crueldade. Com requinte de crueldade. Nosso irmão Davi. Doloso. Ok? Olha, boa. Doloso. E ele não perdeu a salvação. Sofreu os impactos, sim. Salmo 51 trata dessa questão. Alguns quando assim, restitui-me a alegria da salvação, o pessoal está achando que ele está pedindo para restituir a salvação. Não, ele não está pedindo para restituir a salvação. Mas a alegria, porque o peso do pecado que ele está descrevendo é muito grande na vida dele. Também creio que o sacrifício de Cristo na cruz perdoou todos os nossos pecados. E quando eu digo todos, eu estou me referindo aos pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros. Quando eu leio Colossenses 2, versículos 13 e 14, principalmente Hebreus 10, 11 a 18, onde ele diz que lá na cruz Cristo já fez perfeito, todos os meus pecados são perdoados ali. A obra dele foi suficiente para cobrir tudo. O que não quer dizer que eu não sou responsável pelos meus atos. Mas significa que o perdão dele é pleno para o salvo. E aí como é que a gente vai conciliar isso? Muito simples. Não há nenhum crente que, sendo crente, quando é que tem a oportunidade, porque no caso do suicídio não tem essa oportunidade, ele não vem a se arrepender. E se ele não consegue se arrepender? A obra de Cristo cobriu. E ela é suficiente. Então, se ele é um cristão genuíno, todos os seus atos estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. E também creio que na cruz nós fomos justificados. Eu não estou sendo justificado. Hoje eu pequei e não estou sendo justificado. Não, hoje eu estou andando na vida, agora estou sendo justificado. Não, na cruz eu fui justificado. O que isso significa? Eu fui declarado justo aos olhos de Deus. Antes de eu nascer, Cristo me declarou justo. Para no futuro ele trazer a salvação. Então esse ponto, esses 5 pontos aí, que eu disse a você do que eu creio, norteiam o que eu compreendo sobre o problema do suicídio egoísta. Eles devem nos lembrar que a nossa salvação, esses 5 pontos, devem nos lembrar que a nossa salvação sempre esteve ancorada na graça suficiente de Cristo pelos seus. Agora, se você é de uma soteriologia arminiana, que acha que a salvação depende do livre-arbítrio, ela repousa nos méritos humanos, você vai ter dificuldade com essa resposta. Ok. A exemplo do posicionamento católico romano, os arminianos acham que a salvação depende do que você faz. E aí, na hora final, você se suicidou, você perdeu a salvação. Já os calvinistas, que entendem essa obra suficiente, eles acham que uns dizem que Deus jamais permitiria o suicídio, mas há outros calvinistas como eu que dizem, não, Deus permite que a pessoa também se suicide. E isso não contradiz a Escritura. Diante disso, por que eu creio que crentes podem, de fato, se matar? Eu vou tentar ser bem rápido para fechar. Primeiro, porque há na Bíblia relato de homens que atravessaram uma depressão muito forte.
Esses homens chegaram a pedir a morte, eles queriam morrer. Moisés, Jó, Elias e Jeremias. Não, mas eles não se mataram por causa da maturidade espiritual que eles tinham. Pelo que eles viveram com Deus, eles suportaram a dor, mas observe que mesmo andando ali de uma forma muito próxima de Deus, o que é que eles desejavam? A morte. E um irmão que não tenha essa maturidade, conseguiria também evitar o suicídio como eles evitaram? Não, porque a nossa maturidade e não a nossa salvação define os nossos atos. Quando eu leio Romanos 8, 38 e 39, Paulo diz que nem as coisas do presente nem do porvir podem me separar do amor de Cristo. Nem as coisas que estão acontecendo agora, nem o que virá lá no futuro pode me separar. Isso inclui todos os meus pecados também. 1 João 10, 27 a 29 e Filipenses 1, 6, o Senhor nos lembra novamente que todos os nossos pecados estão perdoados. E normalmente, o que a gente ouve de objeção a esse posicionamento é que a pessoa que se suicidou não teve a oportunidade de se arrepender, então ela foi para o inferno. Mas ela não teve oportunidade, pastor. O crente, quando pega, ele se arrepende. O suicida, como é que se arrepende? Então, a gente geralmente faz apenas uma pergunta para que você responda para você mesmo. Se você morresse hoje, você morreria livre de pecado? O sacrifício de Cristo foi suficiente ou não? Mas, entenda essa questão. Você morreria livre de pecado? Apagou as luzes. Não deu tempo de você se arrepender de algumas coisas com as quais você estava lutando ainda. Fechou os olhos. Não deu tempo de você se arrepender, talvez, de um conflito que você teve agora há pouco com a sua esposa ou com o seu filho. Não deu tempo. Você vai para o inferno por causa disso. Ou a salvação repousa naquilo que Cristo fez. O Miguel Nunes disse que ninguém morre sem pecado, porque não há nenhum instante em nossas vidas em que o ser humano esteja completamente livre do pecado. Na hora da morte nós não temos como nos arrepender de todos os pecados, até porque muitos deles nem são conhecidos conscientemente por nós. Quando a gente chegar diante de Deus, não, isso era pecado, é fato. Davi não ora nesse sentido. Perdoa-me até daqueles que me são desconhecidos, ocultos. Na hora da morte, nós repousamos confiados absolutamente na obra suficiente de salvação de Cristo Jesus por nós. O Miguel Nunes coloca várias perguntas para você terminar essa reflexão. Se estabelecemos que o cristão se estabelecemos que ele é capaz de cometer qualquer pecado, por que não conceber que potencialmente ele poderá cometer o pecado do suicídio? Se nós estabelecemos que o sangue de Cristo é capaz de perdoar todo o pecado, ele não cobriria esse outro pecado? Se o sacrifício da cruz nos tornou perfeitos para sempre, como diz o autor de Hebreus, não seria isso suficiente para afirmarmos que nenhum pecado rouba a nossa salvação, com exceção do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Se até Moisés chegou a desejar que Deus lhe tirasse a vida devido à pressão que o povo exerceu sobre ele, não poderia um paciente esquizofrênico ou na condição de depressão extrema, que não tem a força de caráter de um Moisés, atentar contra a própria vida de maneira definitiva? Se não somos Deus e não temos nenhuma maneira de medir a conversão interior do ser humano, poderíamos afirmar categoricamente que alguém que deu testemunho cristão durante toda a sua vida, ao cometer suicídio, realmente não era um cristão? Baseados na história bíblica e na experiência do povo de Deus, nós podemos concluir que o suicídio entre crentes provavelmente é uma ocorrência extraordinária. Não é comum entre crentes, mas pode acontecer. E devido a isso só é raro por causa da ação do Espírito Santo e os meios da graça. Pensamos que o suicídio é um pecado grave. Não estamos minimizando a gravidade do pecado, porque ele atenta contra a vida humana. Mas temos estabelecido que um crente é capaz de eliminar a sua vida, ou a vida de outro, melhor, como fez Davi. E se ele é capaz de eliminar a vida de outro, eu posso fazer algo contra alguém, provavelmente. Como então não entender que eu faria isso contra mim mesmo? Eu termino com uma frase para chave do Kevin DeYoung dizendo: nós somos salvos pelo sangue de Cristo, não pelo fato do nosso momento final ter sido triunfante ou trágico. Não é se eu morrer de triunfo que eu vou para o céu, e não é se eu morrer de forma trágica que eu vou para o céu.
Eu vou para o céu por causa do sangue de Cristo, que foi suficiente ou não. Eu creio que ele foi suficiente para perdoar todos os pecados daqueles a quem o Pai entregou na mão dele e ninguém pode arrebatar. Minha resposta é: crentes podem se suicidar e ir para o céu? Sim. Eu creio que há crentes sinceros, que no momento de dor, de desespero, como essa senhora lá da igreja do Alex, acabam tirando a vida. E não creio que eu vou vê-las do céu, né? Porque eu estou lá no céu. Eu não vou vê-las no inferno, eu vou estar no inferno também. Não creio que elas não estarão lá no céu. Creio que eu vou encontrá-las lá. Porque foi o sangue de Cristo que as cobriu, até na hora da sua dor, no momento do seu desespero. Ok. Perguntas. Começa com as muitas perguntas. Vamos lá. A questão da eutanásia. Nós estamos vendo o reverendo Augusto. A eutanásia. Tá. A questão da eutanásia. Eu estava vendo o reverendo Augusto Nicodemos tratando de forma bem simplificada sobre o suicídio. De forma simplificada, ele falou que é bom que a vida siga o seu curso. Eu não sei se a eutanásia entra nessa questão de eu estou sofrendo muito, eu não tenho mais volta, que é o caso de algumas pessoas, então eu vou desligar, por exemplo, as máquinas, né? E ele tratou essa questão: olha, a vida segue o seu curso. Então, eu não sei se entrava nessa questão dessa irmã, que ela tinha passado muitas dores, que ela tentou suicídio. Queria que o senhor tratasse isso. A eutanásia, para a gente segue mesmo o problema do suicídio egoísta. O que está em jogo na eutanásia? Primeiro, uma compreensão errada do sofrimento. Se Deus me permite passar pelo sofrimento, eu tenho que entender que por meio dos sofrimentos Deus está me aperfeiçoando. Isso é uma declaração bíblica muito clara. Não há nenhum lugar na Bíblia onde o sofrimento seja desprezado. Ele é sempre um momento rico para a vida da pessoa. E aí, se eu quero a eutanásia, quero interromper o curso da vida, na verdade eu estou demonstrando a Deus que eu não concordo com ele, que o sofrimento é um caminho correto. Na minha igreja tem um caso que tem sido para a gente muito marcante. Um dos irmãos que começou a caminhada conosco, e eu costumo dizer para o pessoal que Deus me deu 2 braços na caminhada da igreja. O braço direito é esse irmão Matadeus, o braço esquerdo é o Ricardo, que está aqui gravando, que a gente vai colocar isso na internet, como instrução para a minha igreja também. Você entendeu por que eu gosto desses assuntos? Porque dificilmente eu ia tratar, agora eu vou poder colocar lá para a igreja assistir. O Ricardo veio aqui para ele é o diácono da nossa igreja. O Matadeus, ele, há algum tempo atrás, descobriu que ele estava com ela, esclerose lateral amiotrófica. E ele já está naquele estágio que ele não consegue mover mais nada, só a cabeça, e nem tem mais a fala. Ele não consegue falar mais. A gente o tem visitado. E toda vez que eu vou lá, o testemunho dele, para mim, é um negócio assim muito forte. E eu consigo ver exatamente porque ele entendeu isso no discipulado dessa caminhada que a gente fez junto, que o sofrimento é um lugar onde Deus nos aperfeiçoa. Eu acho que o dia mais forte para mim foi antes do Natal, quando eu fui visitá-lo. Eu estava lá, ele tem home care na casa dele, e aí estava lá a enfermeira, e ia trocar de enfermeira, ia chegar uma outra, essa que estava com ele era crente, a outra que ia chegar também era. E aí eles brincavam dizendo: olha, a menina que vai chegar agora, essa é crente. Essa aí, a outra enfermeira me falou: essa daí eu vou falar, ela tem ligação direta com Deus. E tal, né? E aí, no que a gente está falando, chega a menina. Ela disse: você que é fulano e tal, o pessoal está dizendo aqui que você tem uma vida com Deus assim muito forte. Ela olhou para mim e disse assim: pastor, perto desse homem, a minha vida com Deus não é nada. O testemunho dele, ele não fala mais. Ele não se move mais. Para ele conseguir conversar com a gente tem que ser assim, a letra está aqui, e aí vai formando a frase, ele pontuando com o olhar. Aí você chega lá,
Você tem um cara com um sorriso que você não sabe de onde vem. Ele está seguindo a vida normal, o sorriso. Eutanásia é pecado. Agora, eu vou voltar àquela tecla. Eu não tenho como julgar alguém que tenha feito isso. Porque nós vimos que a questão está na nossa maturidade. As outras perguntas a ser respondidas por seu próprio. E está na maturidade, você percebe? Moisés teve maturidade, mas ele quis morrer. Jeremias quis morrer. A pergunta é, nós temos, por exemplo, essa maturidade desses homens? Não, talvez o que a gente tenha em contato é que talvez alguns de nós já tenham desejado morrer. Esse é o nosso ponto comum de contato. Eu não tenho como julgar. Mas eu não posso deixar de dizer, é pecado. Como o suicídio egoísta, é pecado. Agora, o sangue de Cristo é suficiente para as nossas fraquezas? Para as nossas imaturidades? Eu creio que sim. Ok? Pastor, o suicídio daquele eleito, é meu entendimento. Também eu concordo. Não é visto por Deus, meu entendimento, com uma boa coisa. Porque se nós cremos que Jesus tem domínio sobre a nossa vida, nós não temos que tirar a vida. Nós temos que viver ela do jeito que Deus definiu ela. O criacionismo, o senhor diz aí que é uma coisa planejada. Ok. Deus planejou tudo isso. Ele planejou a vida. A vida. Ok. A morte ela é consequência do pecado. Do pecado. Então, ao meu ver, pastor, o suicídio é uma distorção daquilo que Deus quer para a minha vida. Se eu tenho Deus, eu tenho a confiança nele. Eu não preciso fazer isso. Eu concordo com você. Em momento algum eu disse que o suicídio egoísta não seja pecado. Eu entendo que ele é pecado, ele é uma distorção. Aí concordamos perfeitamente. A minha questão é que nem sempre nós teremos maturidade e poderemos cometer esse pecado. E a pergunta é, o sangue de Cristo foi suficiente até para isso? E eu creio que sim. Eu não tenho dúvida de que o sangue dele é suficiente para perdoar. Quando eu estudo a soteriologia, porque realmente o nosso tempo não dá, a gente tem que estudar bem a soteriologia, mas a gente faz uma confusão, por exemplo, entre o que é salvação? Salvação implica em conversão? Não. Biblicamente, a minha salvação não implica na conversão. Porque se dependesse da conversão, que é essa minha resposta ao chamado de Deus, como ficariam as crianças que morrem no ventre da mãe ou acabam de nascer e morrem, recém-nascidos? Como ficam pessoas que nascem com deficiência mental e nunca vão conseguir compreender nada? Se a Bíblia diz que todos são pecadores e merecedores do inferno, então todos eles vão para o inferno? Não. Aí a gente entra na questão que Deus opera algo antes da conversão chamado regeneração. E a regeneração ela pode acontecer inclusive no ventre, ela independe da salvação. O caso de João Batista. O João Batista foi cheio do Espírito Santo quando estava onde? No ventre da mãe. E ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem que antes tenha conhecido a Cristo, ou tenha recebido a obra regeneradora. Então, é por causa dessa regeneração, que opera única e exclusivamente pela ação do Espírito Santo, é que eu creio que crentes que tenham se convertido continuarão salvos, porque não está na resposta dele, mas naquilo que foi operado dentro dele, ainda que a resposta dele tenha fraquejado naquele momento. Então é possível? Eu creio nessa. Mas entenda, para mim é pecado. A gente não pode eximir a ideia do pecado. Eu fico imaginando, porque na família eu tenho médico, e quando ele perde uma vida, ele chora, né? Eu fico imaginando Deus perder um filho pelo suicídio, né? Acho que o coração dele fica cheio de tristeza, né? Eu acho que, como Deus é perfeito, nós precisamos entender isso como crente, e a circunstância que seja, nós temos que enfrentá-la, porque Deus está conosco. Eu penso que quando a pessoa se suicida,
É automático, ela morre e encontra o Senhor. E no que ela morreu e encontrou o Senhor, ok, você fez uma grande besteira, mas chegou aqui, vamos conversar. Teu irmão uma pergunta ali. Tu deu 2 exemplos aí do egoísta, Saul, né? Saul? E não sei se eu perguntei por Deus, no caso de Sansão. Sansão. Antes da pessoa que se Jesus. E após a Nós não temos uma história, mas nós temos um ensinamento de Jesus. A gente leu agora em João. Que quem tem maior amor é aquele que dá a vida pelo seu amigo, pelo seu irmão. Então ele mesmo disse que esse era um ato concreto de amor. Porque se eu estou entregando a minha vida, isso é suicídio. Não. Ok, veja, se ao suicídio, por isso que a gente começou a definição, é tirar a própria vida, e eu estou tomando um ato para tirar a minha vida, para socorrer ou salvar alguém de uma situação, é suicídio. Tecnicamente é suicídio. O Geisler, ele discute dizendo, olha, algumas pessoas vão dizer, não, isso não é suicídio. Isso você pode dar o nome que quiser. Você vai incorrer na questão de que a pessoa poderia ter salvado a sua vida, mas ela preferiu entregar, então ela deu cabo da vida. Se ela pode salvar a sua vida e não faz, ela tirou a vida. Daí, nesse sentido, e aí vamos desenvolver as discussões, tanto filosóficas, sociológicas e teológicas, porque como foi que João definiu a ação de Jesus? Ele deu a vida, então eu devo dar a vida. O próprio João define a ação de Jesus como um suicídio, porque ele pode evitar. Não foi isso que ele disse para Pilatos? Ele disse na cruz, se eu quisesse, eu vi uma região de hoje aqui e acabava, tirava esse negócio. Ele pode, mas ele decide dar cabo da vida dele. Por causa do quê? Nossa salvação. E ele pega o exemplo dele e diz, é assim que você deve agir pela vida do outro. Então, tecnicamente, é suicídio. Do contrário, você pode procurar qualquer outro termo, mas você vai cair no problema de que a pessoa poderia ter evitado e ela se entregou. A natureza do ato dele é que... Porque a pureza do ato muda tudo. Aí, mais uma pergunta, só o tempo já Foi. foi. Sim, vai fazer a quem é que pergunta? está? Você lá atrás. Só mais uma. A gente sabe que, cientificamente, tem pessoas que possuem patologias mentais que podem levar essa pessoa ao suicídio. E sabemos que, paralelamente a isso, já muitas das vezes aproveitam essa patologia e lançam a mão de brechas para arquitetar que a pessoa se aproxime do suicídio com mais rapidez. Como é que fica a situação da pessoa cristã? A gente testifica sobre a vida dessa pessoa, ela possui clinicamente comprovado uma doença mental e, porventura, ela vem em determinado momento de surto cometer o suicídio. Ok, eu estou falando, eu não vejo dificuldade de que ela vá para o céu. Nenhuma dificuldade. A minha única questão, e até o Miguel Nunes chama atenção para isso também, e o Geisler também chama atenção nesse assunto, nós temos uma ideia clara do que significam os frutos da conversão de alguém. Porque se eu vejo que essa pessoa de fato foi uma cristã até aquele momento, a vida dela com o Senhor realmente testificava a salvação, e ela comete uma loucura dessa, porque o mínimo que a gente pode dizer é uma loucura. Né? Santo Agostinho dizia que era um ato de covardia. Né? E ela comete esse ato do suicídio, eu tenho que jogar no campo da fraqueza. Como tantas fraquezas que eu tenho. Como tantas coisas que eu também faço ou poderia fazer mesmo sendo salvo. E nem por isso eu duvido da minha conversão. Porque eu sei que ela está ancorada em Cristo. Então a gente teria que olhar com misericórdia. E se eu não tenho certeza de que essa pessoa era de fato convertida, eu também não tenho como julgar, porque eu não sou Deus. Eu não estou lá no ser interior dela examinando o que Deus está operando. Lembre-se que no apagar das luzes, um insurrecionista, eu não gosto da tradução ladrão da cruz, né? Ninguém ia para a cruz porque era ladrão. Ninguém. A palavra grega não significa ladrão e é um contrassenso. Só ia para a cruz os piores homens, os
caras eram terroristas a nível, na época que eu estava explicando isso uma vez lá na igreja, teve aquele caso do Tim Lopes, o nível assim é Elias maluco pra lá, não sei o que. Elias maluco pra lá, só bicho doido mesmo, sanguinário que ia pra cruz. Então os dois que estão lá com o Senhor são da pior espécie possível. E no fechar dos olhos, o Senhor olha para ele e diz: olha, estarás comigo no paraíso. Isso é um contrassenso. Humanamente, mas na justiça de Deus não é um contrassenso, porque o que está em jogo não é o que ele fez. É o que Cristo estava fazendo, que incluía ele também. Então, eu vou lamentar, e se eu não tiver como testificar de fato se a pessoa era uma cristã ou não, eu prefiro o silêncio, para que eu não seja juiz, tomado de perversos pensamentos. E depois eu mesmo serei julgado pelo Senhor. Ok? Ok.